Então, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo das reações orgânicas, vamos ver um pouquinho como é que ocorre a quebra de ligações covalentes. As ligações covalentes, elas podem quebrar de duas formas. Uma das formas é a partir da heterólise, né? Onde eu vou ter aqui uma ligação covalente quebrada e o par de elétrons livres envolvido nessa ligação, ela vai totalmente para um dos átomos. Daí gerando íons. Vejam que eu tenho uma carga efetiva agora positiva, um cátion em um átomo, e eu tenho uma carga efetiva negativa em outro átomo, formando o ânion. Mas para que essa quebra heterolítica aconteça, eu tenho que ter algumas condições. Uma é que essa ligação covalente seja entre átomos de eletronegatividades diferentes. É que essa ligação ela seja polarizada. Então vejam que A, tendo essa carga parcial positiva, né, ele é um átomo menos eletronegativo. E B, possuindo essa carga parcial negativa, ele é um átomo mais eletronegativo. Então, em uma quebra aqui, ele pega todos esses elétrons para ele, tá? Mas, pessoal, vejam que aqui eu estou tendo uma quebra de uma ligação covalente, algo que já requer bastante energia, e eu estou tendo que ter a separação de duas cargas opostas, né? Que normalmente se atraem. Então, para que isso aconteça, eu preciso de ajuda. Então, de onde é essa ajuda? Vem de uma espécie rica em elétrons que seja capaz de realizar uma ligação, né, de formar uma ligação, no caso aqui, com o elétron ou com o átomo menos eletronegativo, certo? E a formação dessa ligação vai fornecer energia para a quebra dessa ligação, certo? E separação dos íons. Uma outra forma de se quebrar as ligações covalentes, né, pelo processo de homólise. O que é que acontece? Os elétrons envolvidos aqui na ligação covalente são distribuídos de forma uniforme. Eu quero que vocês se atentem aqui à seta, o formato da seta. Não foi erro, tá? Aqui nós trabalhamos com meia seta. Por que isso? Isso indica que há um movimento apenas de um elétron, ok? Então, um elétron vai para um átomo e um outro elétron vai para outro átomo. Dessa forma, não há formação mais de íons, tá? Há formação de espécies químicas que nós chamamos de radicais. Como nós estamos falando de compostos orgânicos, né? Vamos falar aqui de três espécies químicas. Vamos falar aqui do carbocátion, onde eu tenho uma molécula que eu tenho um carbono com uma carga positiva, uma carga efetiva positiva. Notem que ele tem um orbital P aqui, ó, sem elétrons, né? Um orbital P vazio. Quando eu encontro um carbânio, eu tenho um carbono, né, com uma carga efetiva negativa, onde eu tenho um par de elétrons distribuídos aqui no orbital P. E quando eu tenho um radical, eu tenho apenas um elétron, não tenho mais um par de elétrons. Eu tenho um elétron aqui distribuído no meu orbital P. Já que estamos falando de radicais, vamos falar um pouco sobre as reações radicalares. Pessoal, os radicais são espécies extremamente reativas, certo? Por quê? Porque geralmente eles só possuem 7 elétrons na sua última camada de valência. E lembrando lá da nossa regra do octeto, para que um átomo ele atinja a sua estabilidade, ele tem que ter 8 elétrons na sua última camada de valência. Então, o que é que os radicais livres fazem? Eles tendem a colidir com outras moléculas, né, tentando ali conseguir aquele elétron, né, para poder atingir a sua estabilidade. E ele faz isso de diferentes maneiras. Né? Nós podemos ter aqui, encontrar uma adição a uma ligação π. Na presença de moléculas com ligação π, o que é que acontece? Vem aqui o nosso radical e ele tira um elétron da ligação π e se liga. Né? Notem aqui ó, que nós sempre estamos trabalhando com meias setas. Então, eu tenho um elétron aqui com outro elétron aqui formando uma ligação. Não esqueçam que sempre, né, que eu tiver uma ligação, eu tenho um envolvimento de 2 elétrons. Então, eu vejo aqui o que? Uma ligação formada e um radical livre também formado.
Ao contrário da adição, eu também tenho uma eliminação. Eu tenho um radical livre aqui. E o que é que acontece? Esse elétron aqui pega, se junta com outro elétron dessa ligação, formando uma ligação π. E há a liberação de um radical. Além disso, nós temos também o que nós chamamos de substituição. Notem que os radicais, né, agem sobre as moléculas, né, retirando um átomo delas, né, juntamente com um elétron aqui envolvido em uma ligação covalente. Né? Ó, ele pega um elétron aqui, junta com o dele, forma uma ligação saindo como uma molécula neutra e liberando um outro radical, certo? Então, pessoal, nós temos três tipos de reação aqui. Nós temos as reações de adição radicalares, nós temos aqui exemplos de reações de substituição radicalares e nós temos também as reações de eliminação radicalar. Normalmente, as reações radicalares acontecem em três etapas. A primeira etapa é a de iniciação, que ocorre a formação dos radicais livres por uma quebra homolítica da ligação covalente. Depois nós temos aqui a etapa de propagação, que ocorre uma dessas três reações. E, por último, nós temos a etapa de finalização, onde em algum momento os radicais se encontram, eles podem se acoplar, né, se juntar e formar aqui uma molécula neutra. Como exemplo de uma reação radicalar que acontece dentro do nosso organismo, vamos falar um pouco aqui da glutationa, que ela é considerada a mãe dos antioxidantes, né? Vejam que essa molécula ela possui esse grupo tiol aqui, que é responsável pela captura dos radicais livres. Então, como é que acontece essa reação radicalar dentro do nosso organismo? Do mesmo jeito que eu acabei de explicar, naquelas três etapas. Primeiro, ocorre o processo de iniciação, né, a formação do radical aqui, seja ele por qualquer processo danoso, né, ou processos inflamatórios, ou estresse oxidativo. Então, há a formação de um radical, ok? Na presença da glutationa, o que é que acontece? O radical vem, certo? Ele captura esse hidrogênio juntamente com um elétron aqui dessa ligação, e aí saindo como uma molécula neutra, ok? Daí, nós observamos a molécula agora da glutationa como uma forma de radical. Só que, na presença de outra molécula também, na forma de radical da glutationa, elas conseguem fazer lá aquela etapa de finalização, não é isso? E aí elas se juntam, se tornando aqui uma molécula neutra. Em algum momento, elas são passíveis aqui, né, de sofrer uma redução, formando aqui duas moléculas da glutationa. Quando formadas, elas podem iniciar o processo de captura de novo de radicais livres. Então, observe, eu tenho aqui o processo de iniciação, formação dos radicais livres, eu tenho aqui a de propagação e finalização. Ok, pessoal? Espero que eu tenha conseguido explicar a vocês sobre quebra das ligações covalentes e falar um pouco, né, explicar um pouco sobre as reações radicalares. Aqui nós finalizamos nossa aula. Eu espero vocês até um próximo encontro.